Aqui no canal Pretos FC para falar mais uma vez do Campeonato Paulista, outra rodada, né? A quinta rodada já disputada, tem um jogo entre Mirassol e Palmeiras que passou para a próxima quarta, porque o Palmeiras disputou a Supercopa do Brasil em Brasília contra o Flamengo. Vamos lá então, vou começar com São Paulo e Corinthians. Se você quiser dar o like, eu agradeço, né? Eu não ando pedindo like, porque eu acho também que o canal já tem tanto tempo que é desnecessário ficar pedindo, né? Mas se vocês quiserem dar, eu agradeço e agradeço muito. São Paulo e Corinthians, comentei o jogo na Rádio Bandeirantes, o jogo foi um jogo bom para a realidade do futebol brasileiro, quase 55 mil pessoas no Morumbi, a torcida do São Paulo espetacular, carregando o time de novo, que é um time ainda com alguns novos jogadores, ainda né, tentando se entrosar e tal, e com o Rogério de vez em quando um pouquinho cabeça dura, né? Ele disse que não aproveitou o Galopo, não levou porque o Galopo não é lateral, e que ele só tinha o Orejuela como lateral. Não podia improvisar. Só pra gente não esquecer que ele improvisou o Léo Pelé, zagueiro, durante 2 anos, que é lateral, improvisou como zagueiro, 2 anos. Então assim, ó, o Rogério é muito inteligente, mas essa justificativa da falta de utilização do Galopo não cola. Porque o Galopo jogou muito bem contra a Portuguesa, foi o personagem do jogo, fez 2 gols. E aí ficar fora do jogo seguinte, pro Orejuela jogar, improvisa alguém, coloca um zagueiro ali. Então a justificativa do Rogério, ele bateu forte no número de estrangeiros, que é um erro de planejamento sim da diretoria, mas que o treinador precisa administrar nesse momento. E o Orejuela não está entre os melhores estrangeiros, o Galopo está. Então foi um erro, pagou caro, o Rogério apostou tudo no Orejuela. O Orejuela para mim não tem bola para jogar no São Paulo. E aí o primeiro tempo foi um amasso do Corinthians em cima do Orejuela. Eu falei na rádio aos 7 minutos, Roger Guedes e Renato Augusto em combinação, em cima do Orejuela e do Arboleda, que está lento também. O Corinthians vai ter sucesso como teve. Então o primeiro tempo o Corinthians foi cirúrgico, chegou 2, 3 vezes, fez 2 gols. O Adson, personagem do jogo, o melhor em campo porque ele foi o personagem, né? E enquanto ele esteve em campo o Corinthians jogou bem. Até parece que ele sentiu alguma coisa, que eu não teria tirado o Adson, mas o Fernando Lázaro tirou. E aí o primeiro tempo foi do Corinthians. No segundo tempo, com a entrada do Luciano, o São Paulo melhorou. O Luciano é fazedor de gols, só que ele se acha um craque, ele não é, mas é um fazedor de gols, um jogador importante, tem boa finalização ali entre a intermediária e a área adversária, né? Bate bem no gol e quase empatou o jogo no fim. O São Paulo foi dominante no segundo tempo. Muita gente está criticando o Fernando Lázaro pelas mudanças. Talvez a entrada do Paulinho fosse desnecessária. Ele quis trazer o cara de volta que está voltando depois de quase um ano parado. Mas eu não vejo assim, porque provavelmente ele pediu para o Corinthians recuar, mas não para o Corinthians abdicar do jogo. E o Corinthians recuou e abdicou do jogo. Enquanto o Paulinho não estava em campo, estava o Yuri Alberto, o Corinthians ainda teve o contra-ataque, mas o Yuri Alberto está jogando mal. Então, com a entrada do Paulinho mais o Romero, né, um time mais fechado, aí depois o Corinthians ficou todo para trás, retraído, chamou o São Paulo fez 2-1 e poderia ter empatado. Mas assim, no duelo dos técnicos, pelas coerências, para mim o Fernando Lázaro foi melhor do que o Rogério. O Rogério tá satisfeito aí com as entradas do David, do Wellington Rato, só que o São Paulo tem uma forma muito simples de jogar. O meio de campo não funciona muito em armação, fica mais na marcação, apesar do Mendes ser um bom jogador. E ele abusa do jogo lateralizado, né? O Wellington e David da esquerda, Orejuela e o Wellington Rato na direita, muito cruzamento aleatório para a área. O Caleri fica muito sozinho. Então tem que mudar essa forma de jogar, porque se for assim previsível durante o ano todo, o São Paulo vai sofrer de novo. Mas foi um bom jogo de futebol e o público espetacular. Parabéns à torcida do São Paulo e uma grande vitória do Corinthians, sem dúvida. O Corinthians tem 10 pontos, São Paulo tem 8. Na classificação geral, o Corinthians é líder do grupo e o São Paulo também. Aí tivemos Santos e Ferroviária no sábado, eu comentei o jogo também na Rádio Bandeirantes. Resultado muito ruim para o Santos, que jogou bem, fez a sua melhor partida com o Odair Helman, mas ainda foi pouco. Ainda foi pouco porque o resultado foi muito ruim. E o problema do Soteldo, né, que saiu com uma luxação no ombro. E luxação sempre preocupa e talvez fique afastado um tempo aí. O Mendonça jogou bem, o Dodi foi muito bem, foi melhor em campo, mas o Santos ainda precisa de mais coisas, tropeçou na limitadíssima Ferroviária. A Ferroviária chegou 2 vezes na frente e fez um gol. E o Santos dominou o jogo, mas não conseguiu fazer 2 gols, uma maneira realmente impressionante. A torcida está preocupada, o Santos tem só 6 pontos na classificação geral, no seu grupo é o 4º colocado, apesar de estar 2 pontos atrás do Botafogo, que é o líder, e o Bragantino e Inter de Limeira tem 7 pontos. Então Botafogo 8, Bragantino e Inter 7, Santos 6. O problema é que o Santos tem 3 clássicos pela frente.
Esse é o problema. E aí não anima, né? Realmente não anima. Então a situação é complicada. O Santos precisa de 2 vitórias para evitar qualquer polêmica aí em 7 partidas. E vai conseguir, eu imagino, para evitar qualquer tipo de trauma recente do ano passado. Aí tivemos Água Santa 2, Portuguesa 1. A Lusa está na zona de rebaixamento praticamente de novo. Ganhou do Bragantino, se entusiasmou. Mas aí perdeu para o São Paulo e para o Água Santa. Não podia perder para o Água Santa, que era confronto direto. Foi ultrapassado pelo Água Santa na classificação geral. Para mim, o pênalti que foi marcado contra a Portuguesa não aconteceu no segundo gol do Água Santa. E aí, mais uma vez, a Lusa prejudicada. Mas a situação é difícil aí. Botafogo venceu o Guarani 3-2, grande vitória, grande campanha do Botafogo. Bragantino 0, Santo André 1. Bragantino com altos e baixos, com um novo treinador. E o Santo André com grande campanha, indo a 10 pontos. A 10 pontos realmente, e está no grupo do Palmeiras. Então o grupo do Palmeiras é o mais parelho, aí dá para dizer, porque é o do Santos também. O do Palmeiras tem liderança, Santo André 10, Palmeiras e São Bernardo 8. E a Portuguesa só com 4 pontos vai lutar para não cair. Então realmente parabéns ao Santo André pela grande campanha. Inter de Limeira 1, Ituano 0, Pintado recuperando o time da Inter e o Ituano lá atrás. O Ituano hoje é o lanterna do Campeonato Paulista. Situação complicada, 3 jogos, 3 empates. O Ituano quer jogar com um time muito técnico, é um time leve, um time técnico, mas não está funcionando para a disputa do Campeonato Paulista. E o São Bernardo, grande vitória sobre o bom time do São Bento, 2-0. Classificação então, Grupo A, Botafogo 8, Bragantino e Inter de Limeira 7, Santos 6. O Grupo B, São Paulo 8, Água Santa 5, Mirassol 4, Guarani 4. Mirassol tem que jogar ainda com o Palmeiras. Depois o Grupo C, Corinthians 10, São Bento 8, Ferroviária 4, Ituano 3. E no grupo D, Santo André 10, Palmeiras 8, São Bernardo 8, Portuguesa 4. Hoje teremos em confrontos Botafogo e Bragantino, São Paulo e Água Santa, Corinthians e São Bento, Santo André e Palmeiras. É isso, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.